edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Eu gostaria de voltar a alguns pontos do capítulo 1, que eu creio que são bem importantes a gente até repetir, para entender depois essa sequência que João traz aqui. Ele traz um livro de juízo, a gente sabe disso. Ele apresenta o Senhor aqui como juiz, aquele que tem os pés como bronze, como latão. É o único que andou realmente de maneira justa nesse mundo, e o único que tem capacidade de julgar. Tem os cabelos brancos como a neve, que tem sabedoria suficiente também para julgar. E o interessante é que, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo escreve: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso aqui, na realidade, a gente está vendo que ele fala de juízo sobre todo olho, todas as tribos, até os mesmos que o traspassaram. Agora, onde fica então o crente, onde fica a igreja nisso? No capítulo 1 mesmo, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele se apresenta aqui como o Jeová, do Antigo Testamento, lá de Isaías, e a palavra que ele fala é: não temas. Porque se por um lado todas as tribos da terra e até os que o traspassaram, os judeus, vão se lamentar sobre ele, porque virá um juízo sobre a terra, para a igreja a palavra é: não temas. Por quê? Porque lá no capítulo 3, versículo 10, ele tem uma promessa que é de grande consolo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da prova, ou da provação, ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar ou provar os que habitam na terra. Nessa ocasião, nós estaremos como igreja habitando nos céus. Então, a palavra para os da terra é realmente: temam, porque a coisa não vai ser fácil. Mas a palavra para aqueles que já têm a sua salvação assegurada é: não temas. É a palavra que ele fala aqui, que ele coloca a destra dele sobre João e fala: não temas, não temas. Essa é a posição do cristão. Mas ainda que seja um livro de juízo, é interessante notar um juízo para o mundo, né, que ele vai expor todos os juízos que vão ser lançados sobre a terra. É interessante notar que a igreja aparece aqui como um testemunho na terra. Por isso que nós temos os capítulos 2 e 3, que falam do período da igreja. E é importante entender isso porque lá em 1 Pedro, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17... Pedro escreve assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, do capítulo 2 em diante, 2 e 3, ele vai falar desse julgamento que começa pela casa de Deus. E já havia começado no tempo dos apóstolos. Quando nós lemos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, esta é a chave para nós entendermos todo o livro do Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, se alguém quiser entender o livro do Apocalipse, precisa levar em consideração esta chave. As coisas que tem visto, quais são? Capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Essas são as coisas que João viu. As coisas que são, que coisas são essas? Capítulo 2 e 3, que é o período da igreja, no qual período João estava incluído.
E as coisas que depois destas vão acontecer, quais são? Capítulo 4, versículo 1, o próprio Espírito Santo revela aqui. Ele fala, começo do versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois destas, devem acontecer. Então, quando nós entendemos essa chave, fica tudo muito mais simples. Sabemos que nós não passaremos do capítulo 4, ou melhor, nós terminaremos a era da igreja como um testemunho na terra, no capítulo 3 de Apocalipse. Não entraremos como igreja na terra no capítulo 4, mas entraremos no capítulo 4 como quem está assistindo dos céus, como João estará aqui, né, no capítulo 4. Ele vê uma porta aberta no céu, ele sobe, e aí de lá ele vai assistir as coisas que vão acontecer aqui na terra. Duas coisas, antes de entrarmos também no capítulo 2 de Apocalipse. Ele explica aqui, depois de explicar essa ordem, essa divisão do livro em 3 partes principais, no capítulo 1, versículo 20, ele fala: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Existem muitas interpretações do que seriam esses 7 anjos. Alguns acham que dentro das denominações, falam, não, esse é o pastor da igreja, que é o anjo da igreja. Mas aqui é plural, né? A gente tem que entender que é plural. Quando nós vamos lá em Gênesis, e Gênesis nos ajuda também a entender alguma coisa de Apocalipse, nós entendemos que Deus colocou as estrelas no céu. Deus colocou o sol, a lua e as estrelas. E as estrelas para servirem de guias. De guias. Tem uma passagem, eu não sei se é em Hebreus, obedecer aos vossos guias que vos ensinaram a palavra. Eu acho que é isso, não é? Hebreus, talvez? Hebreus 13. Isso, versículo 7. Tem algumas versões trazem pastores, mas no caso aqui são guias. Lembrai-vos dos vossos pastores ou dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Os guias, eu creio, particularmente, se algum irmão tiver uma outra ideia, eu particularmente creio que essas estrelas são os responsáveis pela Assembleia, aqueles que têm uma responsabilidade. E como que essa responsabilidade é exercida? Pelo ensino da palavra de Deus, pelo ministério dos dons relacionados à palavra de Deus, de ministério da palavra de Deus. Porque, na realidade, cabe a essa responsabilidade aos que ensinam, porque se eles ensinam errado, obviamente isso vai refletir no testemunho da casa de Deus. E essa é uma responsabilidade grande. E o que são os candeeiros? Os candeeiros são as assembleias. Ou a assembleia, né? Os 7 castiçais do versículo 20. Porque ele próprio fala que os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que é um castiçal? Um castiçal é um porta-velas, né? Um porta-luz, uma coisa que você põe em uma chama, um pavio, quando falta luz, quando está escuro. E é essa a condição no mundo em que a igreja foi formada. A igreja foi formada num mundo onde a luz, que é Cristo, tinha saído do mundo. O Senhor não estava mais aqui. Hoje nós estamos no mundo por Cristo. Hoje somos luz e sal nesse mundo. Então, o cristão e também a assembleia como um todo, ela tem que dar essa luz, emanar essa luz que vem de Cristo para o mundo. E aí, quando nós lemos as 7 cartas às 7 igrejas, eram efetivamente 7 cartas às 7 igrejas que existiam na época. Então, numa primeira instância, são
7 cartas às 7 igrejas que existiram nessas 7 cidades, que provavelmente estavam passando por particularidades também, e cada um nessas cidades poderia ler uma dessas cartas e falar: uau, isso aqui é com a gente, está falando conosco, aqui, nesse momento, lá no 1º século. Mas elas também representam, como é um livro profético, elas representam eras ou épocas do testemunho de Deus na terra, do castiçal de Deus na terra, dos castiçais de Deus na terra. E é isso que nós vamos entrar no capítulo 2. Por outro lado, ela também serve, como a palavra de Deus tem uma interpretação e muitas aplicações, elas servem também para serem aplicadas em situações específicas de cada assembleia, ou até mesmo na exortação de um crente ou de um cristão em particular. Mas aí nós entramos então no capítulo 2, na primeira assembleia, que é de Éfeso, e é interessante que, como a gente leu lá, que o juízo começa pela casa de Deus, e na carta de Éfeso isso é muito claro. Quando ele fala assim: isto diz, no metade do versículo 1, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, ele estava no controle, aqui, bem no princípio, né, nós estamos vendo, ele estava bem no controle daqueles que eram os guias na Assembleia. Nesse primeiro momento aqui, ainda não haviam sido introduzido o clero, má doutrina, uma série de coisas que vão aparecer nas outras igrejas, mas o Senhor estava bem no controle. E aqui ele fala que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, ele passeia pelos 7 castiçais, verificando o quanto de luz cada um está emitindo aqui. O quanto que a igreja, como um testemunho na terra, estava realmente sendo uma representação dessa luz aqui na terra. E aí ele vai discorrer, então, cada particularidade de cada 7 épocas, que hoje, graças a Deus, né, nós podemos olhar para trás e identificar essas 7 épocas na história. Versículo citado, versículo 20, do capítulo 1. Nós vemos que, embora os anjos são responsáveis, né? Mas nós vemos que no final de cada carta é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, que é o Espírito Santo, né, diz às igrejas. Então é interessante que existe irmãos responsáveis, graças a Deus, né? Nós devemos dar graças a Deus que existem irmãos que sempre estão tomando a frente e procurando cuidar das coisas do Senhor na Assembleia. Isso é muito bom. Até a palavra recomenda, né? Reconhecei, né, aqueles que trabalham entre vós. Então isso é bíblico, né? É um ministério reconhecido, não é um ministério instituído, ele é reconhecido. Mas nós vemos que toda a Assembleia é responsável. Então não é porque 2, 3 faz lá e deixa que eles fazem, deixa que os irmãos resolvam isso. Nós vemos por que normalmente, né, existe a prática e a ordem bíblica, inclusive, de alguém que pede lugar à comunhão. Os irmãos procuram ver se está bem, como é que o irmão está indo, né, o irmão ou a irmã, né? E por que é anunciado na Assembleia? Porque na verdade é a Assembleia que vai receber tal pessoa, né? Não são os irmãos ali, 2, 3 irmãos que acharam que está bom que vai receber, não é assim. É a Assembleia. Então, nós vemos que no final de todas as cartas permanece a mesma exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No caso um exemplo, né? No caso do ministério,
falado. Falem 2 ou 3, e os outros julguem. Vamos ver esse versículo lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14. Daqueles que falam, né? Palavra de Deus. 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros fazem o quê? Julguem. Por quê? Porque a responsabilidade é de todos. Existem os 2 ou 3, sim, existe. Mas os outros julgam. Isso é uma exortação, né, de ambos os lados, né? Daquele que fala e daquele que ouve. Então nós vemos que os anjos são necessários, mas toda assembleia deve ouvir. Até inclusive ali, continuando no Coríntios 14, ele fala que isso fosse feito sucessivamente, falar, né? E daí ele fala, porque todos podereis profetizar. Ali ele não está falando de uma democracia. Está escrito aqui, ó, tá vendo um versículo aí, no nosso capítulo 14, está escrito lá, ó, porque todos podereis profetizar, né? Deixa eu pegar o versículo aqui que fechei. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Está aqui, ó, porque todos. Eu posso falar, viu? Está aqui, ó. Não é isso que ele está falando. Não é direito, não é democracia. Aqui está dizendo que todos, nós, todos irmãos, logicamente, podem ter o privilégio de serem usados pelo Senhor para trazer uma palavra, né? E se todos podereis, é no sentido, todos deveríamos estar no espírito tal, prontos para ser usados pelo Senhor para trazer uma palavra para a Assembleia. Então aqui não é democracia, aqui é privilégios de poder falar a palavra e os outros, né? Uma vez que eu me calo, eu faço parte desses outros que julguem a palavra. Sem dúvida nenhuma, o ministério das irmãs é um ministério muito importante, e elas têm o seu círculo de atuação, porque em 1 Coríntios 11 fala da mulher orar e profetizar, e como esse assunto que o irmão mencionou em 1 Coríntios 14, como é o que caracteriza ali é aquela expressão, quando vos ajuntais, significa que é uma reunião formal da Assembleia. Então, ali, as irmãs não vão profetizar. As mulheres estejam caladas, diz a palavra. Todos podereis profetizar, mas, nesse caso ali, nós vemos, segundo as instruções de Paulo, que as mulheres estejam caladas, segundo o que ele vai ensinar, o que ele já ensinou também no capítulo 11 de 1 Coríntios. Por quê? Porque falem 2 ou 3 por sua ordem, ou seja, cada um aqui pode ter algo, irmãs e irmãos, pode ter algo para contribuir, para compartilhar nesse momento. Então ali, falando de profecia, talvez o caráter era um pouquinho diferente do que nós estamos vendo hoje. Hoje nós estamos vendo que isso que tem sido falado, por exemplo, é uma espécie de profecia. Os irmãos estão nos ensinando, relembrando, alertando, exortando, eles estão profetizando nesse aspecto. Mas o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então cada um aqui tem algo para falar, mas não fala. Por quê? Porque tem um falando já. Então nós estamos julgando isso. Então, voltando lá para Apocalipse
capítulo 2, versículo 2, existe algo aqui também que o Senhor, nesse caráter de juiz, julgando, nós vemos o Senhor em Hebreus sendo o sumo sacerdote, nós vemos ele em 1 João como sendo o advogado, 2 João 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, e aqui nós estamos vendo, como os irmãos mencionaram, o Senhor julgando. Então, eu estava pensando em relação a esse capítulo 2, que os irmãos já falaram durante todos esses anos, muitas vezes nós temos que relembrar. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui nós vemos três coisas: obras, trabalho e paciência, que não seguem com as coisas que são muito importantes, e nós encontramos no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Vamos abrir 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade ou do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus nosso Pai. Estas três coisas, fé, amor e esperança, obra da vossa fé, trabalho da vossa caridade ou amor, e da paciência da esperança, nós não estamos vendo mais no capítulo 2. Voltando lá para Apocalipse 2, nós só estamos lendo aqui, eu sei, capítulo 2, 2, Apocalipse, eu sei as tuas obras. Onde estava a fé? Não era resultado de fé que as obras estavam sendo feitas. Existiam as obras. Estou pensando, segurando aí, em Hebreus 4, versículo 13. Muito citado também na pregação do Evangelho, e é precioso demais quando nós pensamos no Senhor Jesus, em relação a Levítico 2, quando fala da oferta de manjares, que é um caráter, um tipo de oferta em que fala da humanidade do Senhor por causa dos ingredientes dessa oferta. Flor de farinha, por exemplo, não havia sombra de variação. Então Deus, conhecendo tanto o interior como o exterior, podia falar: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E eu gosto sempre de aplicar esse versículo ao Senhor Jesus, porque Deus sabia os motivos que levavam esse homem, com H maiúsculo, o Senhor Jesus, a fazer ou não algo. Deus sabia os motivos, não somente as obras que o Senhor Jesus fazia, mas sabia os motivos que levavam o Senhor Jesus a fazer ou não algo. E a comida do Senhor Jesus era fazer a vontade daquele que tinha enviado. Então o gozo de Deus vendo aquele homem, não somente, por assim dizer, a arca, né? Ouro por fora e ouro por dentro, não somente exteriormente um homem segundo os pensamentos de Deus, mas interiormente, como nós vemos em certas partes do capítulo 1 também de Levítico, quando está falando de outra oferta, que é o holocausto. Ele tinha que ser esfolado, e depois as fressuras, né, eram queimadas também, e tudo isso subia como um aroma suave a Deus. As fressuras são os órgãos, né,
maiores, as vísceras maiores, coração, ou seja, conhecia o coração desse homem, as afeições desse homem, os rins, né? Rins fala de consciência, pensamento, onde filtra, né? Onde é o filtro. Então Deus sabia o que se passava na consciência, não tinha nada naquele homem que pudesse desagradar a Deus. Então tudo isso queimado, sabe, o fígado, o caráter dessa pessoa era queimado e subia como aroma suave. Então eu gosto de aplicar isso aqui, não está falando disso, fazendo uma aplicação, como o meu irmão mencionou, existe a interpretação, que é aquilo que Deus está dizendo segundo a palavra, mas nós podemos fazer com limites a aplicação dessa mesma palavra para outras coisas. Então, nesse versículo 13 de Hebreus 4, fala assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, nenhum dos que estão presentes e ouvindo estão encobertos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então o Senhor Jesus estava nu e patente aos olhos daquele com quem ele tinha que tratar. Voltando lá em Apocalipse 2, então quando fala assim de obras, existiam as obras. O teu trabalho, existia o trabalho. E a paciência, ou essa perseverança, existia, mas não estava relacionada à esperança. O trabalho não estava relacionado ao amor, não era feito segundo o Senhor Jesus. Não era feito no mesmo, o motor, aquilo que movia a fazer as obras, não tinha essa segunda palavra, que é, então, eu sei as tuas obras de fé, não era segundo a fé, o teu trabalho que não estava vendo, não que não fosse, mas nós não vemos mais aqui o amor ou a caridade, e a paciência, que não era resultado da esperança. Então, havia já nesse primeiro momento aqui na igreja de Éfeso, isso, havia obra, esse para quem cuja a revelação foi a revelação mais elevada, ou seja, Paulo revelou coisas, escrevendo a igreja de Éfeso, coisas mais elevadas. Até um irmão costuma chamar essa daqui de segunda epístola aos Efésios, ele fazendo, parafraseando, né? Então, existia obra, trabalho, paciência, para quem tinham sido reveladas coisas elevadas, mas não havia essas segundas coisas: fé, amor e paciência. Então, isso pode acontecer também, transportando para nós hoje, mesmo no meio da Assembleia, pode haver obras, mas o que nós temos que estar julgando? É o que está nos movendo a fazer ou não algo, como o Senhor. O que está me movendo a falar, por exemplo? Será que eu estou buscando a minha autoexaltação, né? Porque uma das coisas em 1 Coríntios 14, que o Alemão mencionou, é faça-se tudo para edificação, no versículo 26. Não é faça-se tudo para a autoexaltação. Então o que eu estou buscando nas obras? O que eu estou buscando, né, em relação ao trabalho? Então nós estamos vendo isso já para essa igreja que tinha sido revelado coisas grandiosas para elas, mas o motivo já era outro. E Deus sabia bem qual era o motivo. O Senhor Jesus estava andando no meio e sabia o motivo. Ou seja, não pode ser, dizer assim, né, com toda a reverência, ele não pode ser ludibriado. Então por isso que nós andamos inúmeras vezes com as nossas bocas no pó, porque nós temos que julgar em nós mesmos, suportar muitas vezes os nossos irmãos, porque nós temos que andar juntos na Assembleia, fazendo uma aplicação novamente, mas nós temos que julgar em nós mesmos o que está me movendo a falar ou não, o que está me movendo a fazer ou não. E essa paciência, essa coisa de perseverar, ela está sendo fruto de um andar na presença do Senhor, perguntando assim: Senhor, puxa vida, nós vamos ver tua face,
Então essas coisas são fundamentais. Apesar de, numa assembleia, às vezes parecer muito ativa, isso não necessariamente significa que ela é uma assembleia espiritual. Então, só um exemplo claro para nós, que nós estamos vendo aqui em Éfeso, deixar o primeiro amor. Eles não tinham falado isso, mas o Senhor identificou neles. Então pode haver uma grande assembleia que deixou o seu primeiro amor. Então passa a ser o quê? Um formalismo. Eu estou aqui porque é o primeiro dia da semana, claro, nós vivemos, né? Nós seguimos a palavra de Deus. Ou eu não estou aqui, ou eu estou aqui, não por causa dele. Então nós temos que estar sempre julgando. E se há algo no nosso coração, como uma coisa prática, não estou falando utópica, uma coisa prática, diária, necessária. É falar, Senhor, e é difícil nós temos que falar isso, Senhor, eu não tenho tido essa atração por Ti, me ajuda. É não tentar resolver no poder do braço, tentando aparentar diante dos irmãos, para parecer aquilo que eu não sou, uma coisa que nós gostamos de fazer, nós temos que julgar isso, repito, mas é uma coisa que nós podemos falar, Senhor, ajuda, e Ele vai nos ajudar, porque Ele nos ama, e mais do que os irmãos, mais do que os nossos familiares, Ele nos ama muito mais, então Ele sabe. Então, voltando para finalizar esse pensamento, essas obras existiam, o trabalho e essa paciência, mas o motivo não era um motivo segundo os pensamentos de Deus. E isso, olhando para eles, nós podemos julgar enquanto assembleia e enquanto indivíduos também, como cristãos. Interessante que esse sentimento que aflige aqui a igreja que nós estamos lendo não é novo, porque em Jeremias, no capítulo 2, eu vou ler: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. E depois, porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus véus? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Então nós vemos interessante que a primeira igreja mencionada no livro que nós estamos lendo, de Apocalipse, é a primeira falada que havia deixado o primeiro amor. Então nós vemos, às vezes, como o tempo ou as pessoas, nossos próprios irmãos, porque nós também somos responsáveis por animar uns aos outros, encorajar uns aos outros. E nos dá medo e temor isso. Às vezes nós ouvimos falar de que as pessoas, que os irmãos estão tendo dificuldades, problemas, mas nós vemos que, no entanto, também eles pouco procuram buscar o Senhor. E da mesma forma aqui, quando o Senhor Jesus fala às igrejas, da primeira até a última, é como o irmão falou, é como se nós estivéssemos nos olhando no espelho. E isso deve de trazer uma resposta em cada um de nós. Nós vamos, por exemplo, aqui, alguém que já casou, alguém que vai casar, ele vai de qualquer jeito para a festa do casamento? Ou ele antes se prepara, procura fazer as melhores coisas, procura pôr a melhor roupa, as noivas se enfeitam tanto, e nós, para
para virmos fazer talvez o único pedido que o Senhor fez de lembrarmos do seu nome, nós estamos aqui, às vezes, por estar, para cumprir um ato religioso. É duro ouvir isso, mas muitas vezes é a pura verdade. Então nós vemos que o que deve gerar em nós, porque o Senhor, com toda a sua misericórdia, em cada uma delas, elogia o que tem que ser elogiado e mostra o que deve ser corrigido, e no final oferece uma bênção, uma recompensa. E é isso que nós vemos que deve gerar em cada um de nós, aquele mesmo sentimento de alguém que deixou a pessoa que era responsável por ele ter vida e por sustê-lo, como foi o filho pródigo. Ele tem que se achar naquele ponto de falar: eu não faço nada certo, eu não posso fazer nada para Deus, eu tenho que voltar e buscar a dependência dele. Então é isso que nos exorta aqui, nessa carta, em principal, o motivo principal, acredito eu, é o Senhor Jesus nos mostrando que nós somos falhos, fracos. Nós podemos até, como nós lemos, ter obras, mas as obras, como vemos, podem passar apenas de um subterfúgio para fazermos ou alcançarmos nossos interesses ou a nossa promoção. Mas o Senhor, como Deus, vai no fundo dos nossos corações. Ele quer saber realmente o motivo que fazemos as obras. E o motivo deve ser sempre esse, a resposta a Ele por tudo que Ele fez por nós. Não para que eu possa agradar tal ou tal irmão, ou que eu possa ser parecido como uma boa pessoa. Não, esse não é o motivo. Se for esse, vai ser queimado. Deus não aceita. O motivo deve ser estarmos aqui em resposta a essa pessoa bendita que nos deu a vida eterna. Então, que possamos sempre lembrar, porque sempre esquecemos. Quer ser por, às vezes, enganos que o inimigo quer colocar em nós, a ponto de termos medo, ou quer seja o motivo de nos adaptarmos tanto às coisas desse mundo, ao conforto desse mundo, que essas coisas se interpõem nos nossos corações para que possamos dar o devido valor à pessoa de Cristo. Ao longo desse livro que nós estamos estudando, nós vamos ver um declínio, porque o Senhor começa andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as assembleias, no versículo 1, e termina batendo a porta no capítulo 3, versículo 20, ou seja, ele está fora. Então vai haver um declínio ao longo do tempo do testemunho de Deus na terra. E sempre lembrando que essas 7 igrejas, aqui chamadas igrejas, não são necessariamente no sentido de igrejas onde todos são genuínos, mas aqui é o caráter da casa de Deus. Tanto é que nós vamos ver falsos apóstolos em Éfeso, vamos ver aqueles que são sinagoga de Satanás em Esmirna, vamos ver os que ensinam os filhos de Israel a doutrina de Balaão, aqui que tem no versículo 14 do capítulo 2, vamos ver Jezabel ensinando na 4ª igreja, Tiatira. Então, vai ter sempre uma mistura aqui, até que no final o Senhor vai estar chamando individualmente aquele que abre a porta para ele ter comunhão. Então vai ser um declínio ao longo de todas essas 7 igrejas.
Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.